Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Esse é um podcast sobre maternidade, criação e a vida da mulher. Se você ainda não segue nossas redes sociais, vai lá. Está como A Gente Conversa no Instagram e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá compartilho conteúdos da maternidade, informações, além de ter um pouquinho também do nosso dia a dia. Se você tem gostado aqui do nosso conteúdo, por favor, mostre esse podcast para mais amigas. E quando for ouvir, tipo agora, sim, compartilha lá no Instagram e marca a gente também. Toda quarta-feira tem um episódio novo no ar. Hoje vamos falar sobre como criar nossos filhos em uma sociedade ainda racista. Como educar nossas crias para que elas saibam que existem diferenças sim entre nós, mas que essa diferença deve ser respeitada. Precisamos falar não só aqui nesse podcast, mas com os nossos filhos também. Não podemos nos manter em silêncio diante de tanta intolerância. Não falar sobre esse assunto com eles não ajuda, não leva à igualdade, pelo contrário. Precisamos nos impor, falar naquela roda que conta piadinhas preconceituosas que não toleramos mais esse tipo de conversa. Como disse Martin Luther King, ao final lembraremos não das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio de nossos amigos. Eu sou Thaís Maruoka e para conversar aqui sobre esse assunto convidei a Dé Bastos e a Mariana Janeiro. Muito bem-vindas ao nosso podcast. Por favor, se apresentem aqui e falem um pouquinho sobre vocês, para quem está nos ouvindo. Tudo bom? Bom, olá para quem está ouvindo. Eu sou a Mariana Janeiro, eu sou filósofa, ativista política, ativista materna, militante feminista, palestrante, professora e mãe de 2. Uau! Quanta coisa, né? Nem vou até ir embora agora. Eu sou Dé Bastos, sou comunicóloga, sou publicitária, trabalhei muitos anos como produtora de cinema. Depois fui fazer produção de conteúdos para a internet. Aí nasceu José. E aí todas as questões começaram a me afligir. E hoje estamos trabalhando com um projeto chamado Criando Crianças Pretas, que é um projeto em que a gente fala para adultos nas escolas sobre essas temáticas de consciência racial. E está nas redes sociais, né? No Instagram. A gente está no Instagram. O nosso principal rede social é o Instagram. A gente acaba compartilhando nas outras redes, mas a gente entendeu que o público que a gente quer conversar está no Instagram. Então, é onde a gente coloca mais energia. Então, estamos lá, criando crianças pretas. Legal. Afinal de contas, como a gente começou falando, que precisa falar sobre isso, né? Então, eu queria começar justamente nesse ponto, assim. Como a gente vocês acham já importante começar desde pequeno falando isso para os nossos filhos? De que forma introduzir esse assunto também? Esperar uma curiosidade deles, perguntarem, ou a gente já começar mesmo a falar de uma forma mais lúdica ou não? Como que vocês fazem, já que vocês são mães também, né? O Criando Crianças Pretas surgiu de um diálogo que eu estava tendo com uma mãe branca, em que ela disse para mim que ela ensinava para os filhos delas que nós somos todos iguais, na esperança de estar fazendo um bom trabalho de ensinar para aquela criança que não temos diferenças entre nós. E aí a gente entendeu, eu e a minha amiga Paula, eu faço o Criando Crianças Pretas com a minha amiga Paula, que é mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. O objeto de estudo dela são as questões raciais. E aí a gente entendeu que a gente precisava transformar isso num conteúdo mais simples, mais acessível. E foi assim que surgiu o Criando Crianças Pretas. Então, não é só um Instagram para pais negros, muito pelo contrário. A gente entendeu que há muita gente querendo saber sobre esse assunto. Então, a gente faz desde simplificar os termos até cuidados muito práticos. Por exemplo, como cuidar do cabelo de uma criança negra, como cuidar da pele de uma criança negra. Você, enquanto uma pessoa branca, como se preocupar se a escola do seu filho é uma escola que tem representatividade. E aí, então, a gente entende que esses diálogos... nós somos comunicólogas, nós não somos pedagogas, nós não somos psicólogas. Então, a gente usa a nossa ferramenta da comunicação para fazer isso. A gente propõe os diálogos. Então, o que a gente diz desde sempre, se você tem um filho negro principalmente, mas se você tem um filho branco também, é falar dessas questões desde sempre. É dar voz para esses diálogos. É explicar para ele que nós deveríamos ser todos iguais, mas nós não somos tratados de formas iguais. E o porquê que a gente não é tratado de forma igual, né? Então, no Criando Crianças Pretas, nós somos uma rede de comunicação antirracista. Então, propor o diálogo desde sempre.
Desde sempre, sempre. O Criando Crianças Pretas surgiu no aniversário do meu filho de 1 ano. Eu fiz uma festa que o tema era o Pequeno Príncipe Preto no Reino de Wakanda. Porque o meu filho é um filho fruto de um casamento interracial. Eu sou uma mulher negra, o pai dele é um homem branco. E ele tá naquele... né, dentro daquela paleta do colorismo, ele é uma criança negra da pele clara, da pele bem clara. E aí eu senti uma necessidade desde sempre de fazer essa criança entender qual é o lugar dela enquanto uma criança negra com a pele clara. Então, o que eu podia fazer, desde sempre, é firmar essa identidade dele. Então, eu fiz a festa era uma festa política. Infelizmente, eu não tinha dentro dessa festa tantos amigos pretos para ele, porque não é o meu convívio. Mas ele vai ter aquele registro, sabe? Para ele começar a infância dele com um registro de que é preciso respeitar os nossos ancestrais, é preciso ter essa consciência. Então, desde sempre, desde a barriga, eu falo com ele sobre ser negro. E é difícil, assim, né? Num contexto em que brinquedos todos brancos, os bonecos brancos, as bonecas brancas, como mostrar, né, para aquela criança negra que ela está incluída, assim, naquela sociedade, sendo que os brinquedos mesmo só são feitos, né, para crianças brancas, como você acabou de comentar. E até mesmo no dia a dia nosso, você comentou aí do aniversário, que você chamou as pessoas, quase não tem pessoas negras também. E isso é uma dificuldade mesmo que eu penso, como você comentou da escola também, eu olho para a escola da minha filha, das minhas filhas, falo, não tem uma criança negra com elas que não seja filho de funcionário, ou um negro que não seja funcionário da escola, e de que forma a gente consegue mostrar para eles, né? No contexto em que, realmente, onde a gente vai, a gente não encontra, e onde deveria ser pelo menos 50% lá de negros nos mesmos locais, né? Na mesma condição também que a gente. Eu acho que quando a gente... Só vou voltar um pouco na sua primeira questão, quando a gente fala assim, de como é que a gente... Desde quando a gente começa a falar com as crianças? Eu acho que a gente tem que se perguntar de quais crianças a gente está falando. Porque existem 2 tipos de criação, 2 assim, para ser bem simplista, 2 tipos de criação muito diferentes. A criação das crianças brancas e a criação das crianças pretas dentro de famílias pretas. Né? Porque para quem é uma criança preta dentro de família preta, é intrínseco que você não pode correr, que você não pode sair desarrumado, que você, quando cresce, tem que levar nota fiscal de alguma coisa, de um celular no bolso, porque senão o guarda vai te encostar, vai dar uma batida e você vai ter que comprovar que aquilo é teu, que você não roubou, que você não pode falar alto, que você tem que andar de cabeça baixa, que você não pode responder para a autoridade. Isso é intrínseco para uma família preta, para uma criança preta dentro de uma família preta, que na sua grande maioria são famílias periféricas. Para o menino mais ainda, né? Exato, e para o menino preto mais ainda. Porque é o estigma, né? A gente não tem o genocídio da juventude negra à toa no Brasil. Se a gente tem um alvo, né? O Estado tem um alvo. Aí, quando você é uma criança branca, aí a gente tem que fazer todo esse baile, né? De mostrar que as pessoas não são todas iguais, que existem diferenças, e por que existem essas diferenças, como que o Estado opera nessas diferenças, como que a sociedade opera nessas diferenças. Então, existem 2 tipos, assim, né? Bem mínimos, 2 tipos de criação bastante diferentes. E tem as outras coisas. Eu sou uma criança... Eu fui, né? Eu fui uma... Tu falha a terapia aqui. Eu fui uma criança negra, filha adotiva numa família branca. Então, eu fui socializada como uma criança branca, sem referência negra alguma, porque todos os meus parentes eram brancos, todas as referências midiáticas, imagéticas, de brinquedo, tudo era branco. E agora como foi para você, como criança, viver nesse mundo em que só havia brancos em volta e brinquedos brancos também? Até o momento em que eu não comecei o meu processo de racialização pessoal, era tudo absolutamente normal. Porque é o mundo como todo mundo conhece, o mundo branco. Apresentaram. Uhum. Não, é como ele é. Branco. Branco. Mãe branca, pai branco, irmãos brancos, primos brancos, brinquedos brancos, bonecas brancas, escola, só tinha gente branca. Era o mundo como ele... A diferente era eu. Só que até você começar esse processo de racialização, você quase acredita que é branco também. E esse é um problema muito grande, porque quando você, então, se racializa... Você vê que você não é branco e você começa a entender uma série de coisas
de diferenciações que as pessoas foram fazendo ao longo da vida e que você não entende, ou que você joga a culpa em outra circunstância, que na verdade é porque você é preto. E hoje eu tenho 2 filhos brancos. Eu sou uma mãe preta de criança branca. Então, eles entenderem que eles nasceram privilegiados e, assim, além de fazer toda uma educação antimachista, tem que ter que fazer uma educação antirracista, porque ainda que todas as famílias que circundam os meus filhos, a minha família e dos pais, que são filhos de pais diferentes, ambos brancos, que não tem nenhum negro na linhagem, assim, a mãe é preta. A mãe é preta. Quem pariu essas crianças é uma pessoa preta. Então, eles vão ter que entender o mundo através desse prisma pequeno, que é o meu, que eu sou uma pessoa, mas eu sou a mãe deles. Então, partir de uma educação antimachista e de uma educação antirracista para 2 crianças que já nasceram absolutamente privilegiadas, brancas, classe média, com família estruturada, com condição, com casa, com comida, com etc. E é um desafio, porque por que dar uma educação antirracista se só tem eu? Uhum. E aí esse é o erro que muitas das pessoas caem, educadores, gente na internet, pais e mães de aluno, de falar, mas por que meu filho precisa se na família não tem ninguém? Porque o universo não é só a sua família, amor. Porque a sociedade não se limita à sua bolha. É bolhas. A sociedade não se limita à sua bolha. E que merda que é você falando assim, né? Eu tô pensando em que um filho negro você tem que apresentar, mostrar a raiz da sua cultura, não deixar morrer isso nele o tempo inteiro. Enquanto, porque como você disse, o mundo é branco. Os filhos brancos a gente não precisa ficar mostrando, enfim, já está lá, né? Sim. Um dos vídeos mais relevantes do nosso Instagram é um vídeo onde a Paula pergunta se você já contou para o seu filho que ele é negro. A gente recebe diversas denúncias de racismo, principalmente nas escolas, né? Desde professores, desde o corpo docente até as famílias perguntando como lida com isso, porque ninguém sabe como lida. Exatamente. Ninguém sabe. A gente, por mais que... Se a gente está ali na porta, a gente sofre um episódio de racismo, mesmo com tudo que a gente conversa, mesmo sendo um ativista, mesmo sendo militante, ainda assim aquilo te dói de um jeito que na maior parte das vezes você fica imobilizado. Eu não sei você, mas você fica... A sensação é imobilizante. E a gente recebe muitos pedidos de mediação entre a escola e tal. E aí um deles a gente recebeu num colégio particular aqui de uma cidade no interior, onde uma menina sofreu episódios horrorosos, assim, eu não consigo nem me expressar. Eu não consegui ouvir todos os áudios. Eu mandei para a Mari, não sei se você conseguiu ouvir, eu não consegui, porque eram muito pesados. E aí tá. E a gente foi até lá conversar com a escola. Quando chegou lá, a escola virou para a gente e disse assim, mas não é racismo, porque o aluno que fez isso com a aluna é um aluno pardo. Eita. E aí, quando a gente foi ver, ele não era o que eles chamavam de pardo, ele não era um menino pardo, ele era um menino negro, filho de uma família, filho por adoção de uma família. E aí, N questões lá que ele fazia com que ele queria que... Ele não queria ser igual a menina. Exato. Então, ele a atacava para poder se distanciar dela, para dizer, olha, você é tudo que eu não sou. Ele não é nem para se distanciar, é para se aproximar da branquitude. Da branquitude, exato. Isso que é o pior. Para separá-lo da menina, enfim. E aí, quando a gente chegou lá, a gente olhou para o menino, e a gente olhou uma para a outra, e a Paula me perguntou assim, será que essa criança sabe que ele é negra? Ele não sabia que ele era preto. Essa questão... Então, desculpa. Não, imagina, mas então é isso. Então, é sobre se aproximar de um padrão que é branco. Então, às vezes, a gente precisa andar, às vezes, 3, 4 passos para trás para dizer, será que essa criança... será que você já contou para o seu filho que o seu filho é uma criança negra? Porque por conta desse padrão. Então, a Mari escreveu um texto esses dias, que é um dos meus favoritos, dos muitos que ela tem, que é a cor é um... A cor é um patrimônio. A cor da sua pele é um patrimônio. Então, ser negro não é só porque você é uma pessoa... Quantas pessoas negras você conhece que não têm consciência racial? Que não sabe que ele é negro, para tentar se aproximar dessa branquitude. Você ia falar? Não, eu ia falar que tem
quando você fala, né, seu filho sabe que ele é negro, né? Tem duas coisas. Primeiro, as pessoas que são negras e ainda não se racializaram, não tomaram essa consciência, eu sempre falo a mesma coisa. A sociedade vai dizer que você é preto. Vai. Em algum momento, Da pior forma. a sociedade vai dizer que você vai é até preto. fingir que não ouviu, mas... Seja te chamando de macaco, seja te seguindo dentro de uma loja, te negando direito, te negando acesso, confundindo o seu guarda-chuva com um fuzil. Alguém vai te dizer, vai te mostrar de alguma forma que você é preto. Te colocando no lugar de amigo negro. Não, mas eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Geralmente é esse cara, né, que não se... Botando você como Tolkien, assim, vai acontecer. E a minha outra questão, partindo dessa, você já disse para o seu filho branco que ele é branco? Porque as pessoas brancas, elas não se racializam. Elas se entendem como um ser universal. Vou fazer esse vídeo amanhã. Eu sou branco, né? Assim, não é nem eu sou branco, eu sou uma pessoa. Sim. Eu sou uma pessoa como se todos e fossem você brancos. é negro. Isso. E o branco não se negro, racializa, né? não se coloca nesse lugar que na sociedade brasileira, para a gente delimitar um pouco, é um uma lugar de raça privilégio. como o negro, sim. É um lugar de privilégio. Então, não tem como a gente falar, né? Seu filho sabe que ele é negro, se você também não fala para o seu filho branco que ele é branco. E por ele ser branco, ele tem uma série de vantagens. Ele tem uma série de privilégios. É que o privilégio é uma palavra que está muito todo mundo falando, né? A gente fala muito disso quando a gente vai fazer a intervenção sobre o privilégio nosso de cada dia. É muito difícil você admitir o seu privilégio. É muito difícil a gente admitir os nossos privilégios, porque dentro de uma esfera a gente também tem privilégios, inclusive de estar aqui como voz. E aí a gente fez o Você Tem Sobre o Seu Filho Preto, porque quando a gente vai falar que você... Quando você vai perguntar se seu filho sabe que ele é branco, a gente está falando, você sabe que você é privilegiado? Exato. E aí, quando a gente pergunta se você sabe que você é privilegiado, todo mundo isso leva para uma esfera pessoal. Tipo, eu cheguei aqui porque eu estudei, eu trabalhei. Aí vem um discurso meritocrata, né? Se eu tô aqui é porque eu mereci. A pessoa não entende que não é uma pauta pessoal, não é o seu esforço pessoal, é toda uma conduta. Ainda que seja pessoal, porque se a gente pensar que o pessoal ele é político, né? Eu estou aqui porque eu mereci, mas se a gente, por que você está aqui? Mas uma pessoa negra que fez a mesma coisa, trabalhou tanto quanto, estudou tanto quanto, não vai ter. E aí o pessoal também é político. Por que essa pessoa, ainda que tenha tido todo o esforço que teve, por que ela não chegou ao mesmo pé de igualdade? Sim. O discurso meritocrata, eu gosto muito de usar o Joaquim Barbosa, o ex-ministro da Justiça, de exemplo. Porque muita gente fala, mas ele chegou lá, que não sei o quê, ele fez e tal. Aí falou, olha, ele chegou lá, de fato, um ministro, né? Ele chegou lá, só que você acha justo? É justo. Claro que é justo. Falei, muito bem. Ele limpava o Supremo, depois ele ia para a faculdade, para a Universidade de Brasília. Como ele morava muito longe de onde era a universidade, ele dormia dentro do Supremo. Depois ele acordava já no trabalho, limpava assim, é justo. Enquanto todos os outros ministros que estavam lá não tiveram esse mesmo cotidiano, é justo? Não é tão justo. Então é isso. Teve uma fala um dia que eu vi dentro de um podcast, inclusive, de um homem negro falando, né? Enquanto as pessoas até falam, não, a gente tem que dar 100% da gente para conseguir chegar lá, não é assim. O cara negro tem que dar 130%, 100% nosso não basta. Tem uma frase do Racionais, né? Que a gente fez um post que você tem que ser 2 vezes melhor. O que é de uma injustiça, o que causa um estresse, o que causa uma angústia, você tem que ser impecável. A Mari estava falando isso no comecinho, que quando uma criação de uma criança negra, ela vem com coisas muito, muito estranhas para uma pessoa branca, que é do tipo, não saia sozinho, não saia no escuro, cuidado com o que você carrega, não corra, não corra. Você tem que dizer para um menino negro... No Rio de Janeiro, não pode mais correr. Não corra, não... Peraí, que é um assunto que dá uma embargada, né? Eita! Mas É uma criança de 12, 13 anos. Você não pode deixar o seu filho sozinho na rua, e não é nem pelos perigos que a rua oferece para qualquer um dos nossos filhos, é porque ele é uma criança negra. Então, é porque o Estado é genocida. E aí, então... Peraí que eu fiquei emocionada, até me deu uma esquecida. E a gente estava falando do... De ser melhor, calma. De ser melhor. É que é pesado, né, cara? E quando a gente tem filhos, isso tudo fica muito mais... Porque você olha pro seu filho... Sim, imagina ele. Imagina ele naquela situação e imagina todas as outras crianças que não têm os privilégios que ele já tem. Sim. E, enfim, quanto você tem que ser 2 vezes melhor. Então, é de uma angústia para uma criança ter que ser melhor.
e ser o único representante, essa escola que às vezes tem uma criança negra, ele carrega um peso de ser a única criança negra e ele não pode falhar nunca. Quando a gente é criança, menina branca, quando a gente é menina negra, você tem que ser impecável. Você não pode dar nenhuma brecha para que aquilo te torne um gatilho para que as outras pessoas falem de você. É de uma angústia. E ter que lidar com isso desde a infância, Desde a infância, desde a pele. Podia pelo menos ter que lidar com isso na exato. fase Sabe um adulta, exemplo? que você E já tem você uma acaba maturidade. sendo desumanizado, porque desumanizado. vira a criança negra do colégio. A criança negra a menina do negra da minha sala. As crianças negras do meu condomínio. Né? E é uma desumanização. Você vai retirando toda a característica humana para racializar aquela pessoa. Né? Você não fala que esse é o meu amigo branco, essa é minha amiga ruiva. O ruivo até, né? Essa é minha... Não fala, mas sempre assim, o meu amiguinho negro. Exato. O ruivo é cult. O negro é social. Exato. É porque você é uma pessoa legal. Então, é muito complicado. A gente vai desumanizando as crianças de criança. Você desumaniza as pessoas negras desde a infância. Isso a gente está falando num grau onde a gente pode falar assim, crianças negras na escola, porque a gente sabe que o maior índice de evasão escolar está justamente nas crianças negras e nas periferias. Né? A gente já está falando sobre um lugar muito privilegiado, que é dessa criança. A gente está com o Criando Crianças Pretas, a gente já parte de um princípio de que essa criança estuda, de que essa criança tem um pai, de que essa criança tem uma mãe, inclusive uma mãe ou um pai que está no Instagram. Exato. Que não é né? Então, e esse incômodo levou a gente até as escolas, levou a gente até as escolas particulares, levou a gente até as escolas públicas enquanto vida real, porque não dá para ficar ali sendo ativista de sofá, só fazendo post no Instagram. Então, no Instagram, a gente, a parte de uma família, de uma criança, que quando é de uma família toda preta, geralmente já é uma criança que tem dentro de casa diálogo sobre isso. Então, a gente sabe qual é esse lugar que a gente está falando, que já é de um lugar de privilégio. O privilégio nosso de todo dia. O racismo não poupa ninguém. O privilégio também não. Então, sempre vai... A doutora Lia, ela tem, numa entrevista que ela deu, ela fala que o privilégio chega até nos mendigos, por exemplo. Ela fez uma entrevista com um mendigo, o mendigo disse assim, eu não posso... eu sou privilegiado até nessa condição que eu estou, porque eu posso entrar no shopping e usar o banheiro, meu amigo negro não pode. Então, nas camadas mais baixas de escala social, ainda assim a gente encontra os privilégios. Então, com uma criança negra, é muito difícil você ser a única criança negra do colégio, carregar esse fardo. Tem até uma tirinha do Armandinho, não sei se vocês seguem no Instagram. Não sigo. Sabe as tirinhas que tem? Sei. Aí tem uma lá que mostra, porque um dos personagens é negro, aí tava ele, e eu acho que mais 2 brancos, eu não sei os nomes dos personagens, andando de bicicleta, e aí para o policial e fala, ei, crianças, vocês estão aí com a nota fiscal da bicicleta? Aí o branco responde, claro que não, quem que anda com isso? Aí o menino negro ergue a nota fiscal, né? É isso. É isso. Desde pequeno ter que aprender a se justificar pelas coisas que ele faz, e né, o tempo todo com medo de escorregar. A gente fala que ser preto no Brasil é viver pedindo desculpa por algo que a gente não fez, né? É viver pedindo desculpa, viver pedindo licença. Licença. E isso para uma autoestima e segurança de uma criança, né? E sabe que isso vai das coisas mais simples. A gente está falando aqui de segurança pública. Sabe uma coisa que a gente identificou há muito pouco tempo? Que a nossa pele, ela fica... Né, ela fica, quando eu era criança chamavam de russa, né, mas se você arranhar uma pele negra, ela fica cinzentada. E isso é um dos principais motivos das crianças negras serem chacotas nas escolas. Sério? A pele, porque a criança brinca, a criança não vai ficar passando hidratante toda hora, ela brinca e aí ela ganha uma série de apelidos que eu não vou dizer aqui, é muito comum isso. Então, imagina se alguma criança, uma mãe branca, precisa em algum momento, antes de mandar o seu filho para a escola, passar hidratante nele. E isso é uma constante das mães negras, ficar toda hora passando um hidratante na criança para que a criança não fique toda arriscada, acinzentada. Para você ver o nível de imagina para uma criança. Então, a criança ela tem que ir extremamente penteada, porque o cabelo dela, ela tem que ir muito penteada, ela não pode nunca... Às vezes o cabelo chega antes, às vezes o professor manda um bilhete para a mãe, mandando prender esse cabelo, deixar esse cabelo mais comportado. É um cabelo que nunca pode ter piolho,
que é o único cabelo. Todas as outras crianças, o piolho ele é aceitável e social. Para uma criança negra, não. Nossa, eu tinha piolho pra caramba, aliás. E ok, mas quando é uma criança negra, isso é sinal de visto de uma forma desleixo, diferente. sujo, E tudo porque mais. enfim. Então, você consegue entender que a gente está falando de questões muito teóricas, né, sobre racismo, mas isso vai para quando é na prática, é sobre a pele cinza da criança, é sobre o cabelo da criança, é sobre uma mãe de uma criança de 7 anos ter que passar desodorante numa criança, porque por uma questão biológica acaba tendo, às vezes, e aí a criança precisa ser protegida, porque tudo isso gera motivos para que essa criança seja maltratada, seja vítima de racismo, um racismo estrutural. Então, é de uma crueldade que não passa pela cabeça da gente. E é cruel porque a mãe muitas vezes não repara que está sendo racista e passando isso para os seus filhos, porque ela viveu também dessa forma, né? Ela também foi criada dessa forma. Porque você vê mães falando e de forma como se fosse brincadeira mesmo, piadinha, e falando, porque nosso cabelo é ruim, falando do próprio cabelo, né? Meu cabelo é ruim, ele não fala, pichain, fala desse jeito, não como sendo um cabelo... A mãe negra, você está falando. Isso. E eu já vi negros falando disso. Eu tenho amigos conhecidos que falaram isso, e amigos mais próximos, pelo menos os mais próximos meus, eles são muito mais empoderados em relação a isso. Então, tem amiga minha que compra livros para falar sobre a cultura afro, para mostrar para a filha de onde eles vieram, e, né, manter sempre aceso isso da cultura dela, e ela com super orgulho e conta sempre histórias, mas tem essas pessoas também que elas não percebem que elas estão sendo racistas. A Mari pode falar melhor desse processo social. É absolutamente compreensível, porque uma pergunta séria, quem quer ser preto no Brasil? Agora talvez um pouco mais. Agora porque, sei lá, esteticamente bonito. Exatamente. Mas quem quer ser preto? Quem quer ser subalterno no Brasil? Exatamente. Ninguém. Um país, com o perdão da palavra, fudido, terceiro mundo, vassalo, vendido, racista, nas piores posições dos rankings de denominadores, de targets internacionais. Quem quer ser preto no Brasil? Ninguém, só quem está louco. Né? Então, quem quer ser negro, a gente compreende assim, quem quer ter traço negroide no Brasil? Quem quer ter nariz largo? Quem quer ter o cabelo ruim, né? O pichain, ninguém. E aí essa auto-chacota é uma forma de distanciar esse estigma de tem uma coisa de preto, porque ser preto no Brasil é ser pobre. É isso. Né? É ser subalterno, é ser pobre, é ser à margem da sociedade. Então, ninguém quer. Então, essa forma de chacota, de auto-chacota, né? Meu cabelo é isso, não sei o quê. É assim, óbvio, demonstra uma falta de consciência de classe, de raça, evidente, mas, para além disso, é uma tentativa de distanciar a pessoa desse estigma de pobreza, de subalternidade, de marginalidade da sociedade. Isso é muito sério, isso é sintomático, isso é seríssimo. Não é à toa que, até pouco tempo atrás, nós éramos um dos campeões em alisamento de cabelo. E não é à toa que, em outros lugares do mundo, os números de branqueamento de pele têm crescido. As pessoas simplesmente não querem se ver nessa estética que ela é só bonita em determinados espaços, assim, muito restritos. Então, quanto mais próximo da branquitude, melhor. Mais aceito eu sou, mais as portas se abrem. Quanto mais próximo da estética da negritude, eu tenho um nicho que me tolera. Não é que me admira, eu tenho um nicho que me tolera. E outro nicho que quer tomar essa cultura e ressignificar para o outro lado, e levar para transformar em produto, porque o capitalismo ele faz isso, ele coopta e transforma em produto. Então, essa coisa de olha o meu cabelo, olha isso, olha aquilo, é sintoma. É sintoma. E, infelizmente, é um sintoma que passa de geração em geração. É a avó que falava que o cabelo da mãe era feio e a mãe alisou, e aí vê o cabelo da filha e fala que é feio, para que a filha alise, para que, em algum momento, de uma forma mágica, a neta nasça, sei lá, de cabelo liso. Porque é uma vontade também muito, muito grande, ou havia, espero que havia, das famílias pretas mais antigas, da miscigenação. Né, do branqueamento. Há um quadro que fala muito disso. É uma mãe preta com a filha preta de pele clara que casou com um branco e o neto é branco.
E no quadro, essa senhora preta tá com as mãos para o céu, agradecendo que a família finalmente se embranqueceu completamente. Então, é um quadro. Você fala, nossa, né, tá muito distante. Não está. Não está. A vontade de se embranquecer as famílias, ela ainda existe, porque ainda que a gente tenha corrido muito na representatividade, né, a gente sabe que é uma representatividade vazia, capitalista e desproporcional. Não adianta ter 1, 2 pretos na novela reproduzindo coisas que... Né, por exemplo, a Helena, a Thaís Araújo, né, que fez a Helena lá no Manuel Carlos, numa novela. Uma preta, numa posição de destaque, riquíssima, numa novela para toda outra proporcionalidade de brancos. É injusto, é vazio, e assim a gente continua, dadas as proporções, aumentando um preto aqui, aumentando um preto lá, ainda é desproporcional. E chega a ser hipócrita em alguns momentos. E a gente acreditar que, sei lá, a Coca-Cola ou alguma hiper, mega, super empresa multinacional vai se preocupar de fato com questão racial. É um desespero, né? É ingenuidade, não, nossa. mas a gente ouve essas coisas e vai dando um desespero, porque... E foi justamente por esse desespero que a gente criou Criando Crianças Pretas para ser uma coisa mais prática. Então, por exemplo, é tudo fruto de um sistema capitalista. Mas o que a gente tenta fazer é mostrar desenhos que tenham personalidades negras, mostrar filmes que tenham personalidades negras. É sempre uma tentativa de dar algum tipo de representatividade para essa criança, porque a gente entende que, literalmente, né, como diria minha avó, o buraco é muito mais embaixo. Aí a gente vai lidando com o que a gente tem. Então, dentro do que a gente tem, a gente tenta dar caçar um brinquedo, mas é tudo muito caro. Agora tem mais brinquedos, por exemplo, no Brasil, mas eles ainda são caros e ainda são brinquedos cotistas. Você chega numa loja, às vezes tem uma boneca negra, mas eu trouxe, por exemplo, de fora um boneco e sorteei no Instagram. Os adultos queriam, eles estavam se estapeando por conta desse brinquedo, e por conta dessa questão da representatividade. A primeira boneca negra que eu ganhei aos 34 anos, que é uma Barbie mais curvilínea, mais gordinha, e que tem um cabelo... A primeira vez que eu vi aquela boneca com 34 anos, eu chorei feito uma criança. Eu gravei o vídeo porque eu chorava, porque foi a primeira vez que eu me vi. Então, muito aos poucos, e na praticidade, o que dá pra gente fazer é buscar esses elementos nos desenhos, para uma criança, o que a gente consegue fazer nos livros. Não, nem tudo é desgraça, né? Gente. Calma. Nem tudo é desgraça. Existem alguns... Dá um desespero, né? Quando você começa a pensar que a questão é toda essa. Então, a gente tenta ir na prática. Vamos com o que dá para fazer. O que dá para fazer é alguns elementos de representatividade, né? E você comentando isso em pleno século XXI, né, gente? A gente tem que se emocionar. No Brasil, no país preto. Sim. Pior ainda, é absurdo. Não, e eu não encontrei no Brasil, né? Não foi no Brasil. Eu não trouxe ela do Brasil. Foi na sua viagem, né? Foi. Eu trouxe uma boneca que era... Depois eu mostro a foto para você. E eu não encontrei aqui. Aqui o que a gente encontra ainda é uma boneca... Bem padrão. Que ela foi escura. O que acontece? A gente tem até uma publicidade esses dias de uma marca de cosméticos que fez o seguinte: eles pegaram um braço branco para mostrar uma paleta de 3 tons de maquiagem e escureceram no Photoshop o braço até pegar num braço preto, né? Até ficar literalmente preto, não era uma pele negra, era um braço preto. E isso acontece com os brinquedos. Os brinquedos, eles são feitos num padrão branco, e aí você vê as bonecas, às vezes, numa loja, ela é assustadora, porque ela não foi uma boneca feita para ser preta, ela era uma boneca branca, aí taca a tinta na boneca e ela fica uma coisa um pouco assustadora, porque ela fica só a pele dela, a pele, né? Pele não, porque é plástico. Mas o tom, né, é preto, mas o nariz continua sendo o mesmo formato, branco, a boca. Então, ela fica estranha. Então, ainda assim, as crianças não se sentem representadas. Você dá além de ter a questão de que a criança, às vezes, não se reconhece como uma criança negra, você dá uma boneca preta para uma criança, ela se assusta. Eu acho horrorosas as bonecas que eu vejo no mercado. Por conta disso, porque ela não é uma boneca... Olha o nicho aí, hein? Você, empresariado. Mas ela é uma... Que foi uma... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas a gente começou a pesquisar sobre brinquedo, eu comecei a ver que essas bonecas, elas só estavam sendo empretecidas sem nenhum traço. Então, ela continua tendo o mesmo nariz, a mesma boca, o mesmo olho azul, às vezes. E a pele escura. A pele não, né? E o plástico para parecer escuro. Então, ela é assustadora. E é difícil. Eu não gosto de ser a pessoa chata, mas sempre que a gente fala de raça, a gente precisa muito fazer o recorte de classe. A gente está falando de brinquedos. E a gente tem que ter noção de que
A grande maioria das crianças pretas brasileiras não tem acesso a esse tipo de coisa e vai continuar brincando com a Barbie branca, vai continuar brincando com a boneca branca. Que tem até... desculpa te interromper. Eu estava procurando uma boneca para as minhas filhas pentearem. Eu achei, esqueci de mandar. Que eu coloquei nos stories. Eu estava procurando uma boneca para elas pentearem, brincarem de pentear. E aí eu comecei a pesquisar, só tinha bonecas maquiadas, peitudas, loiras de cabelo escorrido. E aí eu falei, eu quero que tenha uns cachos pelo menos, eu quero que não seja sexualizada também, não seja maquiada. E alguém sugeriu para mim nos stories, compra essas bonecas de treino de cabeleireiro. E aí eu comprei, eu achei meio macabro no começo, porque ela é muito real. Até mostrei para elas na loja para ver se elas estranhavam ou não. Acabei comprando essa. Mas nessa busca minha na internet pela boneca, que você estava falando até do acesso, que não é acessível a todo mundo, poucas bonecas que eu achei, inclusive negras, são muito mais caras do que as brancas. Por como demanda, né? E o que é muito louco, porque elas são procuradas, mas quem procura, mas é o acesso, né? É o que você falou. Às vezes uma boneca, dificilmente uma mãe branca vai comprar uma boneca negra para a filha. Não é impossível, a gente tem um monte de mães que eu inclusive dou bonecas para as meninas brancas, bonecas pretas, mas elas são mais caras porque elas são menos compradas. Não são menos procuradas nem tanto. Elas são procuradas, mas elas são menos compradas. Você até vai na loja para comprar uma boneca. Chega lá, ela custa R$150. Nem todo mundo. Quantas pessoas têm R$150 para dar numa boneca pro filho? E enquanto lá nos Estados Unidos é muito mais barato. $15. Menos, $6 um boneco de quem, né, preto. Então, essa questão dos brinquedos agora a gente começa muito aos poucos. E isso mostra muito também a distância que está o debate racial brasileiro e o debate racial americano, né? E assim, isso é porque nos Estados Unidos eles tiveram um racismo palpável. Eles tiveram apartheid, teve Malcolm X, teve Martin Luther King, teve Angela Davis, teve os Panteras Negras, teve todo um movimento pelos civil rights, pelos direitos civis das pessoas negras. Então, foi palpável. Morreu gente às vistas, às claras, todos os dias. E aqui... E hoje tem muito orgulho lá de ser E negro, hoje né? há um movimento negro orgulhoso de si, que vai para a rua, que peita, que faz o enfrentamento e tal. Aqui, a gente teve uma questão... A gente teve o mito da democracia racial, esse é o grande lance. Que a gente teve a miscigenação para encobrir estupro e invasão. Aí a gente teve a princesa Isabel, uma santa, liberando os escravos libertos e não sei o que lá, para encobrir uma pressão internacional que estava atrapalhando os negócios dos senhores. E aí ela foi forçada, né? E a gente tem sempre uma passação de pano para algumas coisas, para todas as coisas que aconteceram com os negros no Brasil. E aí, com as pessoas libertas, a gente tem um grande mito da democracia racial, que é onde todo mundo convive bem com todo mundo. É uma puta de uma mentira, né? Então, a gente tem muita dificuldade de ter essa penetração, de fazer esse debate profundo, né, aprofundado, sério, sobre raça no Brasil, porque, primeiro, que a comunidade negra se contentava com pouco, né? Com migalha, se contentava com o que sobrava. E aí, quando começou a bater de frente, começou a sofrer uma série de sanções, uma série de represálias. Então, a gente tem um distanciamento do debate racial muito, muito grande, muito grande. E é por isso que aqui os brinquedos são menos procurados e menos comprados do que nos Estados Unidos. Não é porque lá é land of the free, né? Porque é a terra das pessoas ali, não é nada disso. Mas nem tudo é desgraça, como diria Janeiro, Exato. Mariana. Nem tudo é desgraça. Porque, por exemplo, eu já fui lá algumas vezes, e aí, a última vez que eu fui, a gente conversando com um amigo americano, um amigo negro americano, eu falei sobre criando crianças pretas, e ele ficou... chocado. Ele falou, vocês podem dizer isso para uma criança no Brasil? E isso é incrível, e isso é bom. Você pode politizar, você pode desde sempre dizer para uma criança, falar sobre consciência racial com uma criança, uma coisa que nos Estados Unidos é muito difícil. Então, ainda assim, no Brasil, mesmo que a gente passe, a gente ainda consegue conversar melhor. Tipo, eu preta, você branca, a gente consegue conversar sobre racismo diferente de muitos lugares nos Estados Unidos. Não, lá não tem papo, não. Os 7 estados em que eu estive, não tem papo. Não tem papo. É muito, muito distante. Eu aqui, você lá,
cada um no seu lugar. A gente vê poucos relacionamentos interraciais. Os assuntos são sempre enfim, eu não estou dizendo... É tudo muito marcado pela raça tudo nos marcado. Estados Unidos. Então aqui muito delimitado. Querendo ou não, aqui a gente ainda consegue um diálogo. Eu consigo fazer um Instagram e chamá-lo de Criando Crianças Pretas. Eu não consigo traduzir o Raising mesmo. Black Kids. Não vai rolar, porque ninguém lá, entendeu? Meu marido branco foi falar que tem uma mulher black lá, um amigo preto falou, pelo amor de Deus, não fala isso. Então, a gente ainda tem um diálogo, a gente precisa fazer debates muito mais profundos sobre raça e classe, que, né, não dá para separar, mas ainda assim a gente ainda consegue falar disso. Então, não está tão, né? Nem tudo é desgraça. Janeiro, Mariana. E vocês comentaram em um momento em que, ainda mais com meninos negros, fica mais difícil. Na minha cabeça eram meninas negras difícil por ainda ter a questão de ser menina numa sociedade machista, de juntar ser mulher, ser negra, de ser minoria nesse sentido. Mas para homens, meninos, é mais difícil? Tem outra questão sobre os meninos negros. Né? Então, é que eu gosto de pontuar isso, que é uma fala, inclusive, da minha amiga Paula, que fala sobre essa questão do menino negro. A gente faz muitos elogios para uma criança negra baseada na figura estética. Como você é linda, como seu cabelo é lindo. Você pouco elogia uma criança negra por uma questão intelectual, por uma produção que ela tenha feito intelectual. Então, as meninas negras, elas são mais elogiadas por conta disso, porque elas são meninas mais, né? Nossa, esse cabelo é lindo, a sua pele é linda. Um menino negro, ele nunca é elogiado. O menino negro, geralmente, dentro do ambiente escolar, ele é o problema. Ele não tem atributos elogiáveis, exatamente. Então, assim, ou ele se destaca no esporte ou fim. Então, dificilmente um menino negro... Então, é uma das questões a se pensar sobre como é difícil ser um menino negro no Brasil. A outra questão, que é a questão onde a Mari estava falando, é o do menino que é sempre o bandido, que é sempre que está sempre a marginalidade. E aí a Mari pode falar disso... É sempre o alvo, porque ele roubou sempre. Ele está correndo porque... Na verdade, assim, criar tanto meninos quanto meninas, negros e negras, é um problema. Sim. Né? Porque são estigmas muito pesados em pessoas que acabaram de vir ao mundo. Assim. A gente está falando de crianças. Né? E sobre os meninos, é justamente um pouco do que a Débora falou. Não há atributos elogiáveis numa criança preta, no menino preto que está dentro da escola. Ou ele se destaca no esporte, e aí a gente tem altos índices de homens negros no esporte se destacando, nunca técnicos. Não. Sempre jogadores. Nunca técnicos. Então, a gente tem essa questão. Se destacando nos esportes, ou nada. Ou é isso. Ou absolutamente nada. Então, você vai elogiar o quê? Você não elogia. E tem a questão, esse é um problema. Se você não elogia, você não cria uma autoestima, você não estimula, você acaba não imaginando que aquele menino preto pode ser um excelente físico, um excelente médico, um excelente escritor. Você limita, você tolhe, né? Qualquer fio de esperança que aquela criança vai ter. E aí depois você não reclama que essa criança evadiu da escola, né? E aí nós temos a questão da menina, que é sempre muito elogiada, né? Quando elogiam. Sim, sim. Né? Seu cabelo é lindo, sua pele é maravilhosa. Mas é que a menina é exótica, né? Aí é uma beleza exótica. É uma beleza exótica, é uma coisa dependendo do universo. Extremamente dentro do fetiche, né? Sim. Você é bonito, não sei o que lá. E vem a hipersexualização. Aí é o problema que é o maior número, a maior parcela das meninas que são abusadas e são estupradas, que engravidam mais cedo, que morrem de feminicídio, né? É tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Janeiro, Mariana. É tudo muito... Eu tô sendo reducionista, o niilismo baixou em mim hoje. E eu tô rindo, sabe aquela rindo de desespero? Eu tô rindo, mas é de nervoso. E nas duas pontas difícil. São as maiores, depois de grande, né, de crianças, de adolescentes, são as duas pontas que mais morrem. Seja por feminicídio, ou seja por aborto mal sucedido, ou por suicídio. Ou seja por genocídio. Ou por suicídio, né? Que os homens negros se suicidam muito. Ou seja pelo genocídio do Estado, ou pelo suicídio. A cada 10 jovens que se suicidaram no ano passado, 8 eram negros. Jovens entre 10
e 18 anos. E como você vai falar que o 10 Estado homens. não tem culpa nisso? A cada 10 porque é um número alto, né, entre os adolescentes de suicídio. Cada 10 adolescentes suicidas, 8 são negros. Eram negros. E aí, se você me disser que isso não tem nenhuma questão de identidade racial, aí eu vou... Porque é muito... Então, assim, desculpa te interromper, nenhum dos lugares é fácil. O que eu estou falando sobre o menino é sobre a invisibilidade. A gente ainda está começando a falar sobre feminismo negro, né? Mas a gente ainda está falando sobre essa criação dessa menina. Isso é um assunto 2 passinhos à frente do que é o do menino. Então, é sobre a invisibilidade do assunto enquanto um menino negro, o que acontece no cenário diante de mim. E por que esses meninos negros na escola geralmente são os revoltados, os meninos que dão trabalho, os meninos que, enfim, esses meninos são muito estereotipados porque ninguém olha para um menino. É muito difícil. Ninguém olha porque socialmente, né, estruturalmente falando, eles são invisíveis. Eles são invisíveis. E aí, e a gente já vive uma sociedade machista tóxica, né? Que já pega tudo isso e ainda transforma esse menino num homem masculinamente Exato. E por ferido. isso que, assim, estatisticamente são os homens que são mais agressivos, são os homens que partem mais para o tráfico, que são cooptados mais pelo tráfico, que são cooptados pela bandidagem, são maior número homens e mulheres negros dentro do sistema carcerário. Há um motivo das coisas acontecerem, né? Não é porque questões meritocratas, por questões de vagabundagem, há um porquê das coisas acontecerem. E se a gente não começa a ter um olhar um pouco mais apurado à infância, esses números eles vão continuar crescendo, eles vão continuar sendo abarrotados nas piores estatísticas, né? Mas também não é um trabalho que tenha que se fazer só na infância. Os pais também precisam de um diálogo racializador, tanto para branco quanto para preto. Não adianta só virar para o seu filho e falar temos diferenças e tal, se isso não está resolvido dentro de você, se quando é de noite você está com preto na frente da rua, você atravessa a calçada, você segura a bolsa, sabe? Quando você não é um executivo e não contrata por uma questão de boa aparência, sabe? Isso tem que estar resolvido para os pais. Senão, os filhos não vão se ver livres dessa lógica nunca. Nunca, nunca. Então, a gente fala muito de filhos, né? Mas a gente esquece que antes dos filhos vem os pais. Só vem os pais. O nosso Criando Crianças Pretas, a gente fala direto, não é um Instagram para crianças. As crianças nem deveriam estar no Instagram, é o Instagram para os pais. Exatamente. E a forma simples como a gente fala, não é para as crianças, é para os pais. Porque são eles que precisam... pensar sobre o assunto. A gente fez um post que é assim, sobre como as crianças naturalizam a cor. As crianças, quando elas estão num processo de aprendizado, elas aprendem na escola, elas aprendem na vida que a árvore é verde, que o céu é azul, que a florzinha é vermelha. Elas naturalizam a cor. E o que isso tem a ver com racismo estrutural? Tem a ver que, dentro do seu condomínio, quem são as pessoas negras que essa criança enxerga? São pessoas que geralmente estão em situação de serviço. São pessoas que são invisíveis socialmente. Essa criança, geralmente ela não tem nenhuma relação afetuosa, dificilmente fora meu filho que é apaixonado pelo jardineiro, ele é louco por ele. Geralmente essas crianças não têm uma relação de afeto. Ele é louco pelo jardineiro porque eu, ainda falando sobre esse assunto, sobre isso, me vi criando meu filho numa estrutura racista. Porque esse meu filho tem pouquíssimo acesso a pessoas negras, além de mim. E aí, quando eu olhei no meu prédio, eu vi que todas as pessoas a maior parte das pessoas que trabalham no meu prédio são pessoas de cor negra. E eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de prédio? Eu vou, né? Essa é a minha dúvida. Que eu posso fazer na prática? Porque, eu posso mostrar essas pessoas enquanto pessoas para o meu filho. Eu posso tirá-los do lugar de serviço e humanizar essas pessoas, dar nomes a elas. Então, chegar lá com meu filho que tem 1 ano e 5 meses e 6 meses e perguntar para o jardineiro como é seu nome. Aí ele fala, é Antônio. Então, meu filho, nunca mais na vida eu passo pelo seu Antônio sem que meu filho enxergue o seu Antônio. Então, olha, filho, o seu Antônio. Aí o seu Antônio chama, Zé, vem plantar comigo. E aí, às vezes, eu me atraso para um evento, para alguma coisa.
coisa, porque meu filho está lá Mas ele plantando uma árvore. tendo contato apenas com as pessoas que são funcionárias daquele lugar. Infelizmente, sim. Mas é um processo possível. O que dá para fazer com o que a gente tem hoje? Dá para tirar essas pessoas da invisibilidade. Exato. A gente precisa de muito mais, é óbvio que precisa, mas é um processo possível. É fazer com que essa criança humanize essas pessoas, dê nome, entenda que aquele serviço que ele está fazendo é um serviço que é útil, que é importante para todos nós. Porque eu não posso mudar de prédio, né? Eu não posso, infelizmente. Então, assim, é o mínimo que dá para fazer na prática com criança. É fazer com que essa criança enxergue essa diferença que existe real. Porque qual é o pavor que eu vi? Eu vi numa creche esses dias que a criança... Você deixa a criança na porta, aí vem um senhor negro com um guarda-chuva e até a porta e traz o guarda-chuva até a porta, bem senhor, bem colonizado, bem Brasil colônia. Ele traz esse guarda-chuva até a porta, as mães tiram, uma outra pessoa vem, geralmente uma pessoa negra, pega essa criança e leva essa criança para dentro da escola. Durante todo esse processo, ninguém olhou para a cara dessas pessoas. Então, tipo... A mãe parou o carro, ele tirou a criança, fechou a porta, ninguém olhou para a cara. Eles são completamente invisíveis. Então, assim, ainda dentro do que você pode fazer, você está enxergando essas pessoas como pessoas? Seu filho enxerga essas pessoas? Além de ser... essas pessoas têm nome? Então, porque a gente está falando de visibilidade social, a gente está falando de classe. Exato. Então, é o que dá para fazer com o que a gente tem hoje. Não adianta a gente também surtar querendo entender as questões profundas, principalmente quando isso não é uma questão que te afeta no dia a dia. Uma pessoa branca, ela não vai ficar fazendo reflexões profundas sobre o racismo, porque para ela não toca, a menos que você tenha uma... Das raríssimas exceções. Raríssimas, né? Vamos contar aqui, nem no dedo, cara. porque não, e tudo bem não. Mas eu entendo o porquê. Porque a gente só se preocupa com o que toca a vida da gente. Se não faz parte do seu ambiente, por que você vai se tocar por isso? A menos que você queira ser o próximo Gandhi, uma pessoa extremamente de bem, mas no dia a dia não dá. Então, vamos lidar com o que dá para fazer na prática. É esse o nosso trabalho do Criando Crianças Pessoas. Dá para fazer agora, dá para a gente olhar em volta e entender que está faltando alguma coisa, tem que se incomodar. Eu acho que praticamente, né, em aspectos práticos, né, isso que a Dé falou faz muito sentido, é muito correto, da gente devolver a humanidade, enxergar a humanidade nessas pessoas que estão em postos de serviço e a trabalho de outras pessoas, né? Mas eu acho que a gente pode tomar cuidado com as nossas escolhas, né? Sim. Se a gente... Isso, assim, enquanto da criação dos filhos, né? Se eu posso escolher um brinquedo que não seja tão estereotipado através da branquitude, por que não? Se eu posso levar o meu filho cortar cabelo num cabeleireiro que seja negro, por que não, né? Que eu vá a comércios que tenham mais pessoas negras, por que não? Enfim, de repente, eu posso escolher a escola onde meu filho vai estudar. Vamos escolher uma escola que tenha uma pedagogia que seja diferenciada, né? Que seja uma pedagogia inclusiva, que eu tenha o mínimo de certeza que lá eles vão tratar dessas questões junto do meu filho, e não de uma maneira rasa, como a gente veio conversando. Dia 20 de novembro, vai lá e faz um navio negreiro, não é, gente? Então, que não vá tratar dessa... Que criança quer ser representada por um navio negreiro? Aí você imagina essa criança, essa criança que é uma criança preta na escola. E aí o único dia que vão olhar para os negros vai ser para mostrar o navio negreiro. Né? O navio negreiro. E aí essa criança se sente com uma corrente amarrada na perna dela, porque todo mundo vai olhar para ela e falar, lá, você... E não são nem... Uma outra coisa que a gente sempre diz na escola, não são escravos. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de um povo que foi escravizado. Ninguém nasce escravo. Raptado. Não estava ninguém morrendo de fome na África. Muito, né? Não tem esse cenário. Muito pelo contrário. A gente tem reis, a gente tem reinados e foram raptados e trazidos para cá e escravizados. Eu não sou descendente. Então, coisas práticas que dá para fazer. Dá para dizer, dá para parar de chamar as pessoas de escravo. Dá para chamar as pessoas de escravo. Dá para você, enquanto uma pessoa branca, chegar no filho, vem cá que eu vou te contar um negócio. Sabe essas pessoas? Elas foram trazidas, elas morreram no meio do caminho, sabe? Então, uma escola, porque eu tô falando de escola, porque a escola falou assim, olha que legal, a gente fez um trabalho dia 20 de novembro, e fizeram um navio negreiro.
cheio de bonecas Abayomi, sabe boneca? Essa bonequinha que tá na moda. Que são tecido, lindas, são né? maravilhosas, são bonecas de resistência. Mas, mano do céu, sabe? Olha que incrível essa boneca. Olha que incrível. Eu falei, que criança quer ser representada por o símbolo da morte? O navio negreiro é o símbolo da... A única representação que vem de negro é de coisa... a parte ruim da história, é a parte né? cruel, é morte, Até é corrente. porque a outra parte, que justamente, né, descendência de reinados, etc., não é contado, Não. porque a gente teve um período na história brasileira, na história colonial, em que os registros das pessoas negras que foram trazidas, foram raptadas para cá e escravizadas, foi apagado, foi queimado. Apagado, literalmente. Então, a queima de arquivo, literalmente. Então, não se tem muito registro. E todo o resgate histórico dessas pessoas que aqui estão, diasporicamente, é muito complicado, porque cortou-se o pouco duelo que existiu, ele foi queimado. Então, a questão da ancestralidade, em que é uma escolha nossa enquanto pais, né? Que aqueles que podem escolher, que escolham trabalhar a ancestralidade, ainda que, mas minha família só tem branco. Ok, mas você está no Brasil, né? E o Brasil momento. é um país que tem uma ancestralidade africana. Então, a nossa escolha é também trabalhar essa ancestralidade, porque quem é branco, de família branca, com descendência europeia, tem para onde voltar, né? Isso. Você tem para onde regressar, você sabe aonde o seu avô nasceu, a sua avó, a sua bisavó, tataravó, às vezes tem um livro de família, tem uma prataria da casa lá, que tem louças, escudo, não, tem um brasão. Um brasão, enfim, tem uma série de coisas que remetem à ancestralidade dessa sua família. Então, você tem para onde voltar. Quem é preto não tem para onde voltar. Tem. O máximo que a gente pode saber é qual era a etnia, com muito esforço, né? E é por isso que a gente bate muito na tecla da apropriação cultural. Quem é branco, principalmente, sei lá, descendente de italiano, que é o que a gente mais tem aqui na região, tem para onde voltar. Você tem uma receita de família, você tem a região da Itália onde seus parentes nasceram, ou a família, de repente, tem uma adega, um não sei o quê aqui na região. Então, a raiz está muito próxima. Quem é preto não tem. Então, o que sobra são o quê? Os símbolos. É o turbante, por exemplo, que foi uma grande discussão uns anos atrás. O turbante é a receita de família que a gente não tem. O turbante é o endereço, é o sobrenome da avó que a gente não tem. E é sagrado, assim como é a receita da avó, o almoço de domingo, lá, não sei o quê. É sagrado. Então, nós, como pais, entender esse abismo de memória, de resgate cultural que a gente tem no país e tentar passar isso para os nossos filhos de uma maneira lúdica, de uma maneira em que eles entendam que há uma linha que a gente não pode atravessar essa linha mas por que eu não vou usar? Eu quero usar o turbante, por que eu não posso? Olha, poder você pode, mas não deve por XYZ. E de tentar passar e de resgatar essa história que a gente tem, de quem foi Zumbi, de quem foi Aqualtune, de quem foi Dandara, qual era a importância do Quilombo, que, falando Quilombo, parece que era uma vila, né? Mas era praticamente uma cidade de gente fugida da morte, da mão do senhor, do feitor, do capataz, do capitão do mato. E a gente pensa que é um bairro, né? Marginalizado. Era praticamente uma cidade, onde Zumbi era rei, e ninguém trata Zumbi por rei. E de aconchego, né? Exato. É um depoimento particular, assim. Eu achava que Zumbi era um bandido quando eu era adolescente, quando eu estava na escola. E achava que o Quilombo era um lugar... Eu levei muito tempo da minha vida para entender, e para entender que era um lugar de acolhimento, que era um lugar de afeto que foi marginalizado, que foi discriminado. E que Zumbi é o nosso herói. E então, é muito... Eu comecei a falar isso porque eu falo assim, o meu sobrenome é Bastos. É um sobrenome português. Então, tudo, até onde eu sei sobre a história da minha família, ela termina em Portugal. Olha bem para mim. Então, meu marido, ano passado, começou a fazer aquele pedido para a dupla cidadania, né, da família. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada de ver o bisavô, o registro do bisavô dele. Tem registro na Itália de onde ele nasceu.
eu fiquei tão emocionada, e ele olhava pra minha cara e não entendia por que eu estava emocionada, porque ele sabe quem é o bisavô, quem é o trisavô. Eu nem sabia que essa palavra existia. Ele sabe quem é o trisavô dele. Ele sabe onde ele nasceu, ele foi lá. Você tem ideia há quantos anos atrás? É a história dele. Eu não faço a mínima ideia de onde vem a minha história. A minha história termina um sobrenome português que, Termina no obviamente, sobrenome do não é Senhor. meu. Obviamente, esse nome era de algum escravo. Ele precisava ser registrado. Como houve queima desses registros, O sobrenome eles do Senhor. registravam com o nome do Senhor. Então, tipo, em algum momento... Foi tirada a história de você. Em algum né? momento, esse sobrenome foi dado para alguém da minha família, porque precisava ser registrado. Ele foi trazido para cá, para Bahia, e é o meu nome. Mas não, E não dá pra saber, né? Não não tem como dá ir para. atrás. Como que eu vou saber? Não dá para saber. Terminava. Quem é preto não tem para onde voltar. Queimou, isso é, que eu é disse. isso. E queimou, é o que ela falou, foi uma queima de arquivo de onde está a minha história. O que eu sei da minha história começa com um nome português. Começa no Senhor. Começa no Senhor. Eu já tentei, enfim, e não tem onde buscar. Então, é isso que eu tô falando. Essa fala me emociona muito da Mari, ainda não tinha visto ela falar sobre isso. Que é isso, a gente não tem para onde voltar. Então, o que a gente tem que fazer com as crianças desde pequena, num universo minúsculo, é fazer para que eles tenham para onde voltar. Porque todo dia você vai, tem o dia da imigração italiana, todo mundo se veste de italianinha e vai dançar tarantela. Mas, de alguma forma, para aquela criança, é onde ela volta. Sim. É onde tá a memória afetiva dela, da família, da nona, nananana. Aonde os nossos filhos vão buscar isso? Às vezes, numa religião de matriz africana que é extremamente demonizada. Criminalizada. Que é sujo, que é feio, que é... Né? A gente estuda, quando a gente vai nas escolas, a gente estuda sobre mitologia grega. Você já viu alguma vez sobre mitologia grega? E não estuda sobre... A gente não pode, porque quando a gente fala da mitologia africana, que são os orixás, eles são... Eu sou uma pessoa... São demônios. Eles são demônios. Quem está falando, e eu me sinto muito à vontade de falar disso, porque quem está falando disso é uma mulher que tem muita afetividade pelo universo cristão. Eu fui nascida e criada numa igreja evangélica muito tradicional. Não estou lá todos os dias, mas me identifico muito, gosto muito daquele lugar. E é por isso que eu estou dizendo, sou eu que estou falando, não é uma pessoa praticante dessa Não religião. Sou eu que estou sou falando. Que todas as vezes, que eu só não cresci com este pensamento, porque dentro da minha casa, meu pai e minha mãe diziam que a gente precisa respeitar as pessoas e que aquela fé não era minha, mas que se ela... a minha mãe diz uma coisa que é muito... Se a sua fé está ferindo a fé do outro, você está precisando rever o jeito que você está fazendo isso. Então, só porque não é meu, não significa que é sujo, que é maligno. Então, imagina... Dentro de um ambiente escolar, você não tem ideia do que uma criança passa quando ela tem que esconder qual é a religião dela. A gente vive também o mito do Estado Isso laico. é de uma É um mito do Estado laico, porque se laico Sim. fosse, né, a gente teria uma educação religiosa, um ensino religioso plural. Mas eu vejo a dificuldade das crianças do terreiro onde eu frequento, eu sou um bandista de cabeça feita e tal. Eu vejo a dificuldade que é para as crianças em época escolar dizer que Não diz. que são de Não terreiro. diz. Não diz. A Não dificuldade diz. a dificuldade é assim, mas não diz. Que é de terreiro. Porque diz, eu vejo porque dentro da minha família, enquanto eu morava com os meus pais, eu era expressamente, verbalmente proibida de visitar qualquer outra religião que não fosse a católica, né? Seus pais não são umbandistas? Não. Meus pais são católicos, apostólicos, romanos do caminho neocatecumenal. Hein? São Isso deve ser uma coisa, né? Pelo tamanho do nome. São extremamente conservadores. Absolutamente conservadores. Tomara Daquele que ele não tem ouçam que esse casar vida. Não, pode ouvir. Eles sabem, beijo, pai. Eles sabem que eles, assim, daquele preceito que você precisa casar virgem e etc, e ter seus filhos e criá-los na fé, enfim. E quando eu saí foi um baque, né, um susto. Mas muita gente dentro da família falou também. O também resume muita coisa. Esse também resume muita coisa. Isso explica muita coisa. E a dificuldade das crianças de Eu terreiro esqueci de o dizer, fato que você é adotada. Eu sou adotada. Pais brancos. Eu esqueci Sim. desse detalhe. De uma cidade... E aí a família, quando você foi para Umbanda, falou também. Também. Uhum. Isso explica muita coisa, né? Tipo, Explica muita coisa. Claro. E, enfim, e é uma dificuldade de falar, né? Porque é uma religião demonizada, criminalizada e marginalizada. E assim, a gente acha muito bonito pegar um recém-nascido de nenhum ano e batizar na Igreja Católica.
Isso não se faz na Umbanda. Até se faz, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vê uma criança grande, 4, 5, 6 anos, vestida para o santo, dentro de uma gira, Ela é... o povo surta. a galera... Porque tá levando a criança na macumba. Mas batizar um ser absolutamente inconsciente do que está acontecendo é Tudo bem, né? ritualístico, é normal. Eu trago isso mais para a questão das religiões, dos evangélicos, né? Existe um movimento de fazer com que essa criança sejam mini pastores, né? Deus! Então existem crianças que são dentro dessas famílias, elas cantam, elas são mini pastores. Tinha uma né? mini pastora Tem uns várias. anos atrás, Não, assim, não, com uma que anos, Bíblia, gata? assim, não tinha, não? Que ano? Tem ontem, te mostra aqui ela. Tem criança obreira, não tem? Tem criança obreira. E é legal. Então, para você ver o nível... E as crianças essas crianças que são crianças, filhas dessa família, elas não conseguem falar sobre isso. A gente foi numa escola recentemente, e aí a gente, numa temática muito lúdica, a gente começou a falar sobre a mitologia africana. Quando a gente falou sobre... Falou de Exu. Menina, olha, eu fico arrepiada Já caiu porque metade não pro é lado, a minha... assim, ó. Não, pelo contrário, não é a minha religião. Eu não tenho identificação religiosa nenhuma, mas tenho muito respeito pela herança cultural que essas religiões têm, e porque elas trouxeram os meus ancestrais até aqui. Quando a gente fala na escola sobre isso, que a criança se vê livre para expressar a fé da família dela, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, quando uma criança fala, olha, é a religião da minha família. Exato, E aí as olha outras só. crianças... E como a gente, enquanto adulto, chegou ali e está falando disso de uma forma normativa, as crianças começam... E o que acontece? Eles param de prestar atenção na gente. Eles começam a falar sobre Cosme e Damião, as crianças tomam esse discurso. Eu fico arrepiada porque é uma das coisas mais bonitas. É quando a criança livre para dizer o que é dela, é uma das coisas mais bonitas que se tem. E então... É esse o processo que a gente quer causar. Essa a nossa proposta de comunicação no Criando Crianças Pretas, é gerar esses diálogos. Eu acho que como adultos e pais de crianças tanto negras quanto brancas, a nossa responsabilidade é com a liberdade deles, acima de tudo. A nossa responsabilidade é com a liberdade, que só vem através de conscientização. A nossa responsabilidade é criar pessoas conscientes. Só E que nos conscientizarmos. tem uma outra frase também. da Janeiro Mariana maravilhosa que mudou a minha vida, que é consciência dói. Janeiro Mariana, consciência dói. E ela aqui Consciência falou dói. outra que você anotou, né? Eu noto várias, eu tenho tô toda aqui. Consciência dói. O dia que ela falou esse negócio de consciência dói, eu não ouvi mais nada depois. Porque Falei 5 minutos no áudio. eu não ouvi. Porque Consciência dói. E aí, depois que você toma, eu duvido que depois disso, a cara dele, você vai tomando consciência dos seus ambientes e dos processos e vai ficando como ninguém tá fazendo nada com isso. Ontem, uma menina no programa, no reality show, sofreu racismo. É verdade, né? Eu não sei o nome dela, porque eu Não faço ideia, não assisto a Fazenda, filha. Demais pra mim, eu parei Eu no Big assisto Brother. TV. Não, eu gosto de TV, mas enfim, whatever. Mas esse programa especificamente eu não assisto, ela sofreu racismo. E aí, porque repercutiu na internet, mandaram o cara embora, era um cara negro, e começou essa discussão. Enfim, não é essa a questão. A questão é que depois que eles mandaram o cara embora e deram um comunicado para ela, e disseram para ela, o cara foi mandado embora porque você... Foi isso. Ela sentou, ela chorou, mas um choro tão doído, sabe, que é a consciência que dói. É quando você entende tudo que está em volta disso e o quanto isso é doloroso. E aí teve uns caras brancos também que ficaram com essa cara de como isso ainda é possível, mas que se não tivessem dentro daquele processo, não tinham percebido. E consciência dói, ainda mais assim no Brasil. A gente tem uma elite, a elite brasileira é uma de todas as que eu já observei e estudei, a elite brasileira é uma das mais especiais, para dizer o mínimo. É uma elite que não abre mão de nada, nunca, em lugar algum e sob nenhuma circunstância. Nem né? se ela não perder seus privilégios, Não, já... ela não abre mão. Não a elite brasileira, ela não abre mão. É uma coisa louca, assim, é uma elite decadente. Ela vai justificar os privilégios até a morte. Não abre, é uma coisa muito louca, uma coisa muito louca. E aí, para pessoas que pertencem a essa elite, quando elas têm filhos e se propõem a esse processo educacional, que é de entender os privilégios que se cercam e de repente, ter que abrir mão, isso é muito valioso. É muito valioso. E isso é muito responsável.
com você e para com os seus filhos e para com as pessoas que você convive. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que dói. A consciência dói, mas é necessária para a mudança, né? Exato. Mas não deixa de doer, não. Eu vejo o quanto que Mas ainda assim ela dói. Muito, com ela certeza. dói, ela dói quando você olha, tá? E quando você olha para o lado, tá? Quando você chegar na sua casa e começar a olhar para o lado, quando você olha para o lado aqui onde a gente está, numa das regiões mais ricas do Brasil, e tudo isso começa a doer de um jeito que a gente chora igual criança, quer voltar pro útero da mãe. Porque tem uma hora que você fala, não tem... E muita gente fala assim, mas o problema está lá no norte, no nordeste do Brasil, é distante, né? Geograficamente, o Brasil é um país de dimensões continentais. Toda cidade tem uma favela. Toda cidade tem uma favela, né? E muita gente se prende nisso. Então vamos estudar as favelas. Mas as relações, a problemática racial não está só na favela. Antes seria muito mais fácil da gente solucionar e pensar, porque a favela tem uma dinâmica que pertence a si, né? Mas as dinâmicas raciais, a problemática do entrave, o embrólio racial brasileiro está em todas as camadas. Essa palavra mas essa palavra ela é o que é? É isso, é um embrólio. Ela está em todas as camadas. O problema é o quanto a gente está disposto a abrir os olhos, a ter essa consciência que dói, que pesa, porque a gente se vê como um ator de culpa, né? Porque muita gente antes desse processo fala, mas nossa, quando aconteceu o navio negreiro, meu vô nem era vivo, então eu não tenho culpa. A gente não tem culpa do privilégio que adquire por ter nascido branco, pura e simplesmente no Brasil. Mas a gente tem culpa pelas escolhas que a gente faz a partir desse privilégio que a gente adquire assim que nascido. A gente tem responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade do que faz e principalmente do que deixa de fazer. Exatamente. Que é a frase que você abriu. A gente tem uma coisa do lugar de fala. Agora, tá muito, existem termos que estão muito no senso comum, né? Representatividade, meritocracia e lugar de fala. Tem uma questão muito importante para pessoas. Eu não acredito em nenhum branco antirracista que não comece tendo consciência dos seus privilégios. E aí, quando eu vou conversar com as pessoas brancas sobre isso, ela fala assim, mas eu tenho medo de falar sobre racismo. Geralmente as pessoas brancas vêm comigo, eu tenho medo de falar besteira, eu tenho medo, aí vem em seguida, porque esse não é o meu lugar de fala. Lugar de fala é uma expressão que se popularizou por conta de um livro da Djamila, e aí eu digo assim, bem didaticamente sobre o lugar de fala, eu digo para você, Thaís, eu acabei de sofrer racismo ali na minha portaria, ali na sua portaria. Aí você vai dizer para mim assim, não, Dé, não é racismo. Era brincadeira, eu conheço o cara, ele é brincalhão, não foi racismo. Você não pode tirar o meu lugar de fala sobre uma coisa que não te pertence. 1. 2, você não significa que você não tem responsabilidade sobre isso. Enquanto, cara, é isso, foi racismo, vamos lá, vamos entender como é que foi isso, vamos na delegacia, vamos... Então, isso, o lugar de fala, ele não impede que você fale sobre o assunto, ele só não te dá o direito de deslegitimar a minha causa. Até porque omissão é conivência. Então, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão do lugar de fala, porque tem muita gente se isentando de falar sobre isso, porque não é um lugar de fala. Eu não posso falar sobre isso. E assim, eu tenho críticas severas, assim. A gente podia fazer um podcast só sobre as minhas críticas ao lugar de fala. Uma série de podcasts. Só com as minhas críticas ao termo lugar de fala. Mas é que ele é popular. Exato. E assim, eu terminei de ler recentemente um livro de um paquistanês que ele o nome do livro é A Armadilha da Identidade, que ele vem desconstruindo a tese do livro é como o lugar de fala se transformou num lugar de omissão. Num lugar de omissão. Se transformou num lugar de conivência e etc. O livro é muito bom, quem puder ler. Te isenta de falar sobre isso, porque não é mas é uma armadilha, inclusive, para quem é preto. Sim. Porque se coloca num lugar de dizer que a vivência pura e simplesmente suplanta qualquer tipo de estudo. Perfeito. Eu tenho uma crítica severa ao lugar de fala, mas não é o ponto. Mas o que a Dé falou tem muito sentido. Não pode deslegitimar, né? Mas porque não é meu lugar de fala e você que se vire, né? Não foi bem isso. Não pode deslegitimar, mas também não pode ser um lugar de conivência.
Né? Como não é o meu lugar de fala, como uma frase que está na moda, elas que lutem. Né? Elas que lutem. Então, não é bem assim. O racismo é uma problemática social coletiva. Né? Atinge o indivíduo, mas é um embrólio, é um problema coletivo. Né? E até porque, em certos pontos, o crime de racismo é isso, é tipificado no Código Penal, é crime. Se é crime, é um problema social. Se é social, é um problema coletivo. Né? Ele não vai desaparecer, ele não vai sumir. Sempre existirão pessoas racistas. Eu sou pessimista nesse ponto. Eu não me iludo que vai mudar. Mas eu tenho a esperança de verdade que o número de pessoas comprometidas, que a gente não precisa de pessoa solidária à causa. Pessoa solidária à causa para fazer caridade tem um monte de ONG aí, ó. A estrada do capeta tá pavimentada de ONG para fazer coisa boa. Mas a gente precisa de pessoa comprometida. De que assuma a causa como uma causa coletiva, como uma causa social, como uma causa pública. Então, de gente assim, solidária, a gente não quer mais sensibilizar ninguém. Sensibilização está aí. O número de mortos, genocídio, o Estado que mata, os caramba, é isso. A sensibilização é feita aí todo dia. Tem caixão descendo para a vala todo dia. Até porque não pode enxergar como um favor que está Exato. fazendo. Né? A gente precisa de comprometimento. Comprometimento é você assumir a causa como um problema seu também. Tanto você como agente de culpa ou como vítima disso. É um problema. Então, a gente precisa de comprometimento. É que você falou que não pode fazer como caridade, né? Uma outra coisa, esse é o meu trabalho hoje em dia. A gente fez uma empresa de consultoria sobre diversidade e inclusão, eu e a minha amiga, e aí é o nosso trabalho. Ainda assim, todas as vezes que a gente falar sobre isso, as pessoas querem que a gente faça isso de graça, porque é social. Então, todas as vezes em que a gente está num lugar de privilégio, a gente está conseguindo em alguns lugares, principalmente nos lugares de escolas públicas, a gente consegue ir sem coisa. Mas você chegar num ambiente privado, numa empresa, numa escola, e ela pedir para você fazer isso de forma de graça, porque é social, é essa coisa de você fazer favor. Tipo, tá bom, então eu vou fazer o favor e vou dar aqui a voz para essa galera falar sobre racismo. É muito do que ela falou, do que a Mari brilhantemente falou lá sobre esse branco que não perde privilégio nem quando ele vai falar sobre isso. Porque é ele que está sendo generoso. Sou eu, enquanto uma pessoa branca, que estou abrindo espaço para você falar. É o branco salvador. É o branco, é o mito do branco salvador. Então, é muito profundo. Então, assim, eu tenho um pouquinho, 0,1% mais de paciência com esse branco. Porque eu acredito de verdade que não há como a gente fazer isso sozinha. Eu não consigo fazer isso sem adentrar nos espaços de privilégio. Eu não consigo fazer isso. Só que é muito dolorido. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, uma das primeiras frases é: mas os pretos são os mais racistas. Mas eu não... É que eu tô lembrando agora que eu fico tentando explicar que o racismo reverso não existe. Eu ia falar isso Eu agora. sei que você ia falar isso. Tô esperando para perguntar, e o racismo reverso? Eu ligue. Por que eu tô falando sobre isso? Desculpa rir. Não tô rindo de... É porque... É o que eu tava explicando esses dias pro meu marido, sobre a questão. Existem algumas pessoas negras, principalmente... A gente deve muito ao movimento. Eu devo muito ao movimento. Foi graças ao movimento negro que a gente tem algumas das... O mínimo de voz que a gente tem foi as duras desse movimento, sabe? Que fez Carolina Maria de Jesus ser revista. Exato. Ninguém sabia que essa mulher existia e que ela era... Olha lá, né, amiga? Então, hoje a gente sabe disso porque essa galera meteu ela no peito e saiu derrubando tudo. Só que, às vezes, você vai falar com eles não têm paciência. E eu entendo super. É uma galera que se protege, é uma galera que já apanhou tanto. E, às vezes, você vai falar sobre isso, e aí a primeira coisa que um branco te devolve é: mas eu já sofri racismo por ser branco. É de uma angústia que é por isso que eles se protegem. Então... Tô na fase de ter preguiça. É porque você é uma pessoa evoluída. Porque eu não tenho preguiça, eu tenho vontade de chorar, de voltar pro útero da minha mãe. Não, isso daí eu não sofro, não. Eu tenho preguiça, mas eu falo: bora, vamos conversar. Mas é porque ela é preguiça, mas que... Eu não tenho preguiça, eu tenho dor. Eu tenho dor porque eu olho e falo: eu não acredito que a gente ainda tá nesse ponto. Então, ainda tá, é isso a gente ainda tá nesse ponto. Acho que na questão isso que dá do preguiça, racismo reverso, né? Você fala, putz... Na questão do racismo reverso, eu acho que a gente precisa... É que assim, né? Explicar o racismo reverso é tipo... Explicar por que o redondo é quadrado, né? Não existe. Explicar que a Terra não é plana. Primeiramente, não temos terra plana. Passo Mas eu acho assim, quando... Deixa eu concatenar as ideias aqui. Quando a gente fala de racismo reverso, a gente precisa entender o que é o racismo, né? Racismo é um sistema
estrutural e estruturante da sociedade. É um dos pilares da sociedade brasileira que nega direito, acesso e vida a uma parcela da sociedade única e exclusivamente por conta do tom da pele, que é negro. Ponto. Esse é o racismo. Já dá para entender que é impossível Tem ter perda. Agora, exatamente. Se é racismo, alguém perdeu. Exatamente. Perdeu vida, perdeu trabalho, perdeu dinheiro. Agora, como que a gente vai passar essa questão do racismo reverso, onde uma pessoa branca, de pele branca, clara, alva, onde que ela vai perder a vida, direito ou acesso à saúde, à educação, à alimentação, por ser branca? Dentro do Brasil, hoje, como a gente o conhece, não há. A desvantagem se essa pessoa branca é pobre. Sim. Porque aí é uma questão social, de classe, econômica, financeira. Não é uma questão de raça. De racismo. As pessoas, ainda que pessoas brancas ricas, perdem muito, perdem acesso a uma série de coisas, as portas se fecham porque são negras. Esse é o racismo. Então, falar de racismo reverso é tentar explicar por que o quadrado é redondo. O racismo reverso é uma tentativa da pessoa branca de dizer que ela também está sofrendo. Aí, quando ela fala isso, aí você diz o que você já perdeu por ser branco. Numa corrida, existe uma coisa muito legal que dá para botar na internet, chama Jogo do Privilégio. Bota Jogo do Privilégio lá no Google e aí tem vários vídeos assim. A gente saiu do mesmo lugar, eu e tu. E aí, conforme a vida da gente, a gente foi seguindo por caminhos diferentes. Quais foram as perdas que você teve por ser branca ou branco? Então, se não teve perda, não é racismo. Mas ainda assim é uma coisa que a gente ouve o tempo todo. E as pessoas brancas, elas podem sofrer uma série de preconceitos. Sim. Porque ninguém tá isento de ser babaca. Tem gente que não gosta de gordo, tem gente que não gosta de viado, tem gente que não gosta de sapatão, tem gente que não gosta de trans. É um podcast de família. Tem gente, desculpa. Usa as palavras fofinhas para falar sobre tem isso. Tem gente que não gosta de uma série de coisas, de pessoas, de grupos. Ninguém tá isento de ser uma pessoa escrota. Eu não achei outro adjetivo. Mas, assim, e o que as pessoas sofrem é preconceito. Racismo, de fato, é uma sentença mesmo. A marginalidade. E a Mari fez... Olha, a Mariana fez um post maravilhoso. Leiam, que é sobre isso. A cor da pele é um patrimônio. Não interessa em que roupa você esteja. Você não deixa de ser preto. Exato. Se você for... Aí você vai falar assim, mas o nordestino... se você ficar calado, ninguém vai saber que você é nordestino. Mas essa pessoa... Se você tiver com uma roupa bonita, se você tiver alinhado, ninguém vai saber que você é outro tipo de gente que sofre... Além do gordo, né? Que também não tem como esconder isso. Mas ainda assim, o negro, ele pode estar com a melhor roupa que ele tiver. A pele não se esconde. Você não consegue esconder a sua cara. E esse racismo, ele é nosso. Porque eu, enquanto Débora, às vezes estou passando na frente de um prédio. Se eu vejo um homem negro de terno, ele é segurança. E aí, 2 segundos depois, você volta e fala, opa, aqui não. Aí você expulsa o demônio do racismo de você. Mas você vai pensar, porque é construído, é o racismo estrutural. E só um adendo, que nem dá para aprofundar muito, dentro de toda essa dinâmica racista, aqui no Brasil, nós temos um racismo muito específico, né? E aqui no Brasil a gente tem toda a dinâmica do colorismo também, sim, né? Porque o racismo daqui é bastante visual, é bastante imagético. Então, quanto mais clara a pele da pessoa negra, ela sofre um racismo diferente. Ela é uma pessoa mais tolerável, uma pessoa negra mais aceito nunca. Aceito nunca. Tolerável. Tolerada. Aceito nunca. E quando a gente está falando de criança, então, isso é que a gente começou falando de criança, né? Exato. Essa questão do colorismo, uma criança uma criança, tipo nossos filhos que são negros da pele clara ou muito clara, brancos como o da. Os meus são brancos mesmo. São brancos, o meu não. O meu tá ali entre o branco e o encardido. E aí, eu tô falando disso por causa do livro, tá? Não, sim. Não é porque encardido não é uma coisa legal de se dizer. Mas quando você é criança, entre o negro retinto, que é o negro da pele mais escura, e esse negro da pele clara, existe um abismo na forma como essa criança vai ser tratada na infância. Porque o negro de pele clara é o moreno. Ele é um moreno. Né? Na paleta brasileira do racismo é o moreno.
E aí ele vai ouvir isso, né? Mas sua mãe tá falando... o meu filho ouve isso todos os dias. Eu só, para de dizer que o menino é preto. O menino é moreninho, o menino não é moreno. Porque no Brasil ninguém quer ser preto. Então é um elogio para você dizer que o seu filho tá mais próximo... É um embranquecimento. ...do branco. Então eles ficam tentando... Eu fico tentando lutar para o meu filho se identificar como um homem negro, para a autoestima dele ser... para enaltecer a autoestima dele. E as pessoas todas numa tentativa de elogiá-lo. E é ridículo moreninho. porque é um embranquecimento semântico, né? Porque tá lá, a pessoa está Você tá viva, vendo. a pessoa está vendo a pessoa, é uma criança preta, é um homem preto, é uma mulher preta, enfim, é preto, Mas né? não vamos falar que é preto, porque... Mas na semântica É a uma gente criança. está tão apegado coisa. a que é moreno. Para os meus pais, eu sou ele é morena moreno. Não, até para os hoje. meus também. Mas Mas é uma briga que eu não compro. a minha sogra escolhi tem brigas. a na minha sogra vida. tem 75 anos, de uma família extremamente tradicional de uma cidade daqui de perto do interior. E ela é uma mulher branca com uma família onde ela sabe onde estão os bisavós dela. Ela não conseguia falar a palavra preto. Ela não conseguia falar a palavra negro. Ela dizia: porque eu quero um neto bem moreninho. Eu falei: aí eu falava: negro, fala negro. Ela bolava na garganta dela. Eu falava: vai que você consegue. Eu falei: vai que você consegue. Eu falei: fala a palavra, o seu neto vai ser uma criança negra. E ela hoje em dia, ela ainda assim, mas ela fala, quando as pessoas falam que ele é uma criança morena, aí ela fala, ela é uma mulher branca, fala: o meu neto é uma criança negra. Ai, que avanço. Avanço, mas doía nela fisicamente dizer. Eu olhava no olho dela, Porque o pegava estigma na é mão pesado. dela. Ela tinha medo, ela falava: Exato. Débora, é muito difícil, porque eu tinha medo de pessoas negras. Eu atravessava a rua quando a gente era criança, a gente era ensinado a fugir dos negros. E aí eu pegava na mão dela e falava: dona Edith, fala comigo, o seu neto vai ser o quê? Aí ela: negro. E aí, Meu neto vai ser o quê? Meu neto. Meu neto. Para você ver o quanto isso o quanto é difícil. Ninguém tá aqui dizendo que é fácil. Porque é muito difícil. E é difícil para todo mundo. A gente fala muito, né, da maternidade, de quanto a gente é julgada, da culpa, do peso. Para uma mãe negra, a gestação, o nascimento, a maternidade é ainda mais difícil, ainda mais pesado por conta disso? Não apenas, entre aspas, tudo isso que a gente está falando, mas que a gente veio falando de como criar o seu filho. Mas você como mãe mesmo, você também é mais culpada, mais julgada? Sabe uma coisa interessante de saber de pensar sobre isso? É que uma mulher negra, ela é sempre forte. Uma mulher negra, ela nunca está fragilizada, ela nunca sofre. Então, eu tive hiperemese gravídica, eu emagreci 20 quilos. Eu vomitei do dia que eu descobri até quando ele nasceu. Caramba. Eu vomitava no mínimo 8 vezes por dia. Eu estourei meu 9 esôfago. meses? Eu estourei o esôfago de tanto vomitar. Aí, com 7 meses, eu fiz uma endoscopia no centro cirúrgico, porque eu comecei a vomitar sangue. E aí, eles muito preocupados, os médicos muito preocupados, me botaram. Ainda assim, no auge do meu... Eu não queria acordar no outro dia, eu não comia. Foi o pior momento da minha vida. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: não, mas você é uma mulher muito forte. Eu falei: não tô forte. Gente, estou sem meu esôfago, deixa eu Vocês não lembrar estão vocês entendendo. aqui. Estou sem meu esôfago. Então, no centro cirúrgico, o médico, o anestesista, virou para mim e falou assim: mas essa gente igual você não precisa nem de anestesia. Porque eu sou uma mulher forte. Porque a gente, né, a gente resiste, né? A gente... Tudo... É uma forma de justificar, tudo é contra, né? E tudo eles se metem em tudo. Tipo, até a gente tá dizendo que a gente resiste, a gente tá dizendo que a gente é guerreiro, que nossos ancestrais... Até nisso, eles querem colocar... os brancos, querem colocar o racismo em desumanizar a minha dor. Dizer: não, mas essa gente igual você não sofre. É bom essa gente igual a você. porque eles eram diferentes de mim. Era um hospital particular branco. Então, era isso. Então, uma mãe negra, ela não sofre. Uma mãe negra, nessas condições subhumanas em que eu estava, ela ainda assim é uma mulher eu sei dizer forte. através de estatística, porque eu sou uma pessoa muito recolhida, né? Eu fui para o hospital amparada por uma equipe, enfim, que eu sabia que esse tipo de coisa não ia acontecer, porque se acontecesse eu também não sei qual é que ia ser. Mas que eu ia para o hospital um dia sim, um dia não. Deus eu me ia ter que livre. comprar uma equipe. Deus me livre. Porque... Eu tive gestações tranquilas, né? Dentro do âmbito da saúde física. Mas a cobrança, para mim, né? A cobrança surge agora, né? Na criação dos filhos. Porque...
assim, se descuidar é porque a mãe que presta mais atenção ao trabalho do que aos filhos, ou é a mãe que tem que dar conta de tudo, e eu faço muitas coisas ao longo dos dias, então eu tenho que dar conta de tudo, né? Com risco de, enfim, de levar processo e etc. Então, a cobrança vem, sim, claro, vem. Ainda mais por eu ter 2 filhos e ser solteira e ter terminado um relacionamento há pouco tempo, então vem, putz, ainda está solteira, né? E os filhos e tal. A cobrança, ela existe, sim. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu assim que o Raul nasceu, que é o meu mais novo. Eu, uns 3, 4 meses depois, fui ao mercado e aí trombei uma conhecida, né, da minha mãe, que eu não via há muito tempo. Ela falou, seu filho nasceu, tal. Eu falei, pô, nasceu, né? Ela, tá, tem foto? Aí eu mostrei. Tá. Ela assim, menina, benza a Deus, hein? Que útero limpo, hein? Nossa, essa é uma das Aí a gente pode ficar... Útero limpo. Aí eu olhei para a senhora assim, eu falei... Meu Deus. Não é a primeira vez que eu ouço ela dizer isso. E todas as vezes que ela ouve, eu sinto um... Sabe quando o joelho dói? Dói assim? uma doída no joelho, sabe assim. quando você perde um pouco estabiliza o joelho? O seu Aí útero eu lembro limpo. que eu olhei para ela assim, eu falei, olha, a senhora me desculpe, mas eu não quero continuar conversando, não. Porque eu ia discutir no meio do Será que ela supermercado. enxerga? Ela percebeu? Não, ela porque ela percebe falou, que porque ela isso- falou depois para minha família que ela me fez um elogio e eu não soube aceitar. É lógico que ela não enxerga aqui o erro. Então, É o que eu falei, ainda sobre a mulher negra, né? A mulher negra é extremamente sexualizada, né? Então, mesmo num momento ali existe o corte, né? A episiotomia é uma coisa que, para a mulher, imagina, já, a mulher negra aguenta tudo. tá pronta. Tá pronta, não precisa nem de anestesia. Isso é real, assim, isso é... Eu sei que dados mostram de parto que De mulheres parto. negras sofrem muito mais É, violência estatisticamente, obstétrica do que as O brancas. outro episódio que eu tenho no hospital particular de Jundiaí é que eu, com 41 semanas de gravidez, meu filho não queria nascer, eles queriam fazer uma cesariana. semanas? 41. E aí eles queriam fazer uma cesárea, e aí a médica pegou, virou pra mim e falou assim, mas você vai ter que tirar isso daí do cabelo. Que eu tava de trança Rastafari. Você vai ter que tirar isso daí do cabelo. Eu vou parir pelo cabelo mesmo. E aí o meu marido... eu estava extremamente fragilizada, não tinha coragem nem de... Aí meu marido virou para mim, isso não é isso aí, isso, né? Tipo, bravo com ela. Ela falou, mas isso é plástico, isso nem é o cabelo dela. É meu, eu paguei? Caríssimo, inclusive. Fala, querida, esse botox aí na sua cara. Já baixa, você já perde. Mas eu tava muito fragilizada. Mas você entende, o momento que eu estava... Eu não queria fazer uma cesariana, eu queria um parto normal. Eu não tinha ajuda do sistema médico para fazer isso. E ela ainda... Encasquetando com o teu cabelo. mandou, mas tira isso daí do cabelo, num tom, sabe? Muito superior a mim, assim... Então, para você ver como é em todas as coisas. É na anestesia, na mulher forte, é no cabelo. É numa mulher negra que, às vezes, precisa se preocupar em amamentar. Porque vão olhar para os peitos dela como uma forma sexualizada. Ainda mais do que as mulheres brancas. Toda vez que uma mulher negra está amamentando, todas as pessoas em volta vão olhar. São muito... E aí, depois, uma mulher negra que precisa voltar ao trabalho, ela precisa... Que nem lá na música dos Racionais, ela precisa provar 2 vezes que ela dá conta daquilo, porque além de tudo ela é mãe. Então o estereótipo da mulher negra mãe é aquela mãe que é dona de casa, que cozinha. Então qualquer mulher que fuja deste padrão de mãe preta, de estar ali fazendo bolo, cozinhando, ela é uma mulher não aceita. E aí depois uma mãe solo que quer namorar, imagina, por que ela precisa namorar? Por que uma mãe, né? Por que uma pessoa precisa namorar se ela já teve filho, ela que fica em casa cuidando do filho dela? Então, Que ela fez sozinha. Ela fez sozinha. Coisas que uma mãe passa, mas sempre tem os tons vão aumentando conforme a pele. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica. As pessoas falam num tom diferente. É muito difícil de explicar. Porque É sofisticado, né? O racismo ele é o sofisticado. racismo ele é sofisticado demais. Sutil. E o racismo brasileiro, ele tem especificidades, né, do nosso país. E é um tom diferenciado. Eu não sei te explicar em termos práticos, né? Mas o tom usado para se dirigir a mães negras que, de repente, não correspondam a esse imaginário que as pessoas têm. Porque muita gente fala, não, imagina, não existe o imaginário de mãe preta. Existe. Existe desde da tia Anastácia.
Do que é sítio, né? que é o símbolo máximo da mãe preta, assim, no Que Brasil. faz bolinho De de chuva. Monteiro Lobato, que é um dos maiores racistas, eugenistas que esse país já teve notícia, né? E vem desde lá. Então, tudo que não corresponde àquilo, ou aquela mãe na comunidade com vários filhos e não sei o quê, e dando conta, aí a mulher forte que dá conta de tudo, a super mulher junto com a mãe. Guerreira. Tudo isso que não corresponde já não vale. E as pessoas cobram isso numa sofisticação bem complicada. É isso. É a mãe guerreira, é muito cruel com as pessoas você exigir essa mãe que cria os filhos sozinha, né? Tipo, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias de superação. É um outro post que a gente tem no Criando Crianças Pretas, sabe? Dessa mãe, essa pessoa que andou 30 quilômetros todos os dias para ir para a escola. Joaquim Barbosa. E que é colocado lá Vira um como exemplo. Você não, acaba sendo omitida toda essa dificuldade, todo você esse não tem o direito de ser tudo medíocre. por trás disso. A exceção não é a regra, esse é o ponto. Você não tem direito de ser medíocre. E é tudo isso para dizer para você que uma mãe negra não tem o direito de ser uma mãe com falhas, uma mãe medíocre. Ela precisa dar conta. Gente, queria agradecer aqui por vocês terem topado vir conversar sobre esse assunto tão importante aqui com a gente. Antes de finalizar, eu queria apenas que vocês dessem uma dica pra gente na dica da semana, de qualquer coisa, algum filme, algum livro, uma série. O que você tem para indicar aí, Mari? Putz, eu acho que eu vou indicar um livro e uma série. A série é suave, tem no Netflix, a série é uma série bacana, eu vou indicar essa. Eu vou indicar O Cara Gente Branca, que é uma série curtinha, dá pra assistir no Netflix. Ela é uma produção hollywoodiana, mas dá para dialogar muito bem com quem quer entender um pouco mais as dinâmicas raciais. É bem norte-americana, mas dialoga muito com a gente. E o livro, tem muitos, né? Teria o da Carolina Maria de Jesus, mas eu acho que, não sei. Mas eu vou indicar um. Ela é muito fã de Carolina. Toda vez que a gente fala nela, ela... Mas eu vou indicar um que é muito bom, que é o Na Minha Pele, escrito pelo Lázaro Ramos. Tem uma escrita fácil, conta da vida dele. Ele é um homem público, notoriamente conhecido no Brasil, né? O ator, casado com a Thaís Araújo. Conta da vida dele lá na Bahia, desde a peça de teatro, depois quando ele veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, entrou na Globo, etc. E toda essa trajetória perpassada por uma questão racial muito forte. Então, numa linguagem muito fácil. Então, eu indico Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, que segue o Criando Crianças Pretas. Olá, Lázaro, beijo. Quase morremos do coração. Eu queria fazer... Eu também posso dar 2 dicas, olha. Uma nessa coisa do fácil, que é o novo livro da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro muito curto, com uma linguagem muito fácil, e que é 3 passos para trás do que a gente está falando. Tipo, se a gente está falando dessas questões mais profundas, é um livro que vai falar das expressões, é um livro muito simples, qualquer pessoa bem intencionada, de bom coração, qualquer cidadão do bem que está querendo entrar nessa onda de antirracismo, é uma boa ideia. Leia esse livro, porque ele é um livro de leitura muito fácil. Um outro livro, que é um dos livros que inspirou Criando Crianças Pretas, é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. A Branquitude e Hierarquia do Poder da Cidade de São Paulo, da doutora Lia... Meu Deus, eu não sei falar o nome dela. Lia Weinerschmann, é um nome... Tem uma tese fabulosa. Ela é maravilhosa. Segue o Criando Crianças Pretas também. Oi, nossa Lia. musa, ela é. E aí sim, esse livro, você pode colocar, inclusive no Google, tem uma entrevista dela para a Folha, que você não precisa, se você não tiver acesso ao livro, você pode assistir essa entrevista dela na Folha, a doutora Lia, entre o encardido, o branco e o branquíssimo, que ela fala sobre o racismo da ótica do branco. Como essas coisas se constroem, como uma criança se torna racista, como o branco enxerga, porque ela é uma mulher branca. Então, é de um ponto de vista que, para a pessoa que está querendo falar disso, neste lugar da branquitude, é excelente. Então, são uma de leitura mais fácil, a outra mais profunda, mas todo mundo tem que conhecer a doutora Lia. Maravilhosa. Beijo, doutora Lia. Eu vou indicar aqui 2 filmes. Às vezes eu indico, às vezes não, mas me vieram 2 filmes na cabeça aqui no começo do episódio que eu escrevi. Histórias Cruzadas. Muito bom. Amo. Acho que está no Netflix também. E Estrelas Além do Tempo. Vocês também assistiram Maravilhoso, sim.
Maravilhoso também. Então fica aí as duas dicas. Estrelas Além do Tempo, desculpa te interromper, Pode Estrelas falar, do Tempo por é favor. uma ótima referência porque mostra a mulher negra enquanto uma mulher pensante, enquanto intelecto. Cientistas da NASA, né? Cientista. Então, para uma menina negra, você pode ser muito além do que uma figura fisicamente linda. Então, a gente usou esse filme também para E o ilustrar isso. momento em que tinham banheiros separados Sim. para elas, que eram mulheres negras, um banheiro fora do local de trabalho. É sobre resistência, né? É incrível, eu acho incrível esse. o filme. E o Histórias Cruzadas fala justamente sobre a humanização dessas mulheres negras que eram invisíveis, sabe o quanto sobre as histórias. Então são dois filmes que eu particularmente também gosto muito. E tem muitas animações lá no Criando Crianças Pretas. A gente dá muita dica de animação, de livro, de música, Legal. enfim. E para quem está nos ouvindo aqui, às vezes fica querendo anotar a dica, já me perguntaram depois, então eu comecei a criar lá um destaque no meu Instagram, onde tem todas as dicas da semana. Então as dicas que vocês deram aqui vai para lá também, para quem quiser depois ir lá ver e não lembrar o nome das dicas que vocês deram. E quem quiser encontrar vocês, então, o trabalho de vocês, seguir vocês, tem site, Instagram, como que é? Sim, eu tenho um Instagram que faz uns 20 dias que eu não posto nada, porque estou numa crise criativa. Não, eu estou afundada em peça parlamentar para escrever e estou numa crise criativa profunda. Quem trabalha com criatividade é difícil, né? A gente entra numa crises, mas vai passar, passou. Meu Instagram, que é @marianajaneiro, e tem uma fanpage no Facebook, que é Mariana Janeiro também. É muito fácil, só tem eu. Absoluta. Eu faço, só tem eu. E lá eu tenho, como a Dé já apontou alguns aqui, eu tenho uma produção extensa de É que eu sou coisas fã. lá. Eu leio os posts da Leiam. Uma produção extensa de coisas lá e alguns destaques salvos nos stories lá, falando sobre algumas coisas. Então tá lá, Legal. só seguir. E você, Eu sou Dé? Dé Bastos, mas prefiro ser encontrada no Criando Crianças Pretas, porque é o meu trabalho, é o trabalho que deu sentido para minha vida, assim. Eu faço ele junto com a Paula Batista, minha amiga. E é recente, né? É recente, foi no final de julho, depois Olha da só. festa do José, a gente sentou e a Paula falou, cara, a gente tinha que criar um curso, Criando Crianças Pretas. E aí eu, que já trabalhava com conteúdo, falei, a gente vai criar um Instagram agora, e vai começar agora. E aí começamos a Tá fazer... sucesso. Tá, porque a gente está conseguindo falar Dialogar, né? com as pessoas, com todas as pessoas. Ele é um Instagram que qualquer pessoa que queira entender, conversar. E a gente tem um público, a gente hoje acho que tem umas 4.000 pessoas, mas é um público que a gente conversa com todos eles. Então, a gente não quer ter 100.000 seguidores, Sim. muito pelo contrário. A gente quer gente que converse, que dialogue com a gente, que mande. A gente recebe relatos todos os dias, desde adolescentes que estão tentando se matar, e a mãe vem falar com a gente pra gente tentar conversar, até escolas, até gente que está em outro país. Então, Criando Crianças Pretas é sensacional. Aí tô lá, tô como Dé Bastos ou Criando Crianças Pretas, é só entrar lá, a gente conversa. A gente tem feito um projeto físico, então também é só chamar a gente que a gente vai conversar em todos os lugares. Legal, gente. Muito obrigada de novo pela participação de vocês aqui. E você que nos acompanha aqui, a gente se encontra de novo na próxima quarta-feira com um episódio novo, um assunto novo aqui para você. Muito obrigada mais uma vez e até lá. Tchau, tchau. E cada gente conversa.